Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça às 20h30 e fica gravado aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vocês podem acessar aí embaixo. É um grande prazer poder refletir um pouquinho junto com vocês sobre assuntos ligados ao Evangelho, à doutrina espírita, sobre a nossa realidade espiritual. Hoje nós vamos enfocar a figura de Jesus, Jesus em nossas vidas, mas sem aquela conotação que a gente encontra em pessoas que veneram Jesus, mas chegam ao ponto de um fanatismo ou de terem um entendimento equivocado sobre a figura de Jesus, que é muito mais grandioso do que nós podemos imaginar. Eu costumo dizer que o Espiritismo engrandece a figura de Jesus. Nem aquele Jesus que é Deus, porque Jesus não é Deus, e muito menos um Jesus sujeito a qualquer tipo de fraqueza, né? Um Jesus que as pessoas teimam em deixar na cruz, quando nós temos que tirar Jesus da cruz. Eu vou falar um pouquinho de alguns fatos históricos e como que todo esforço que Jesus fez ainda não conseguiu surtir o efeito que ele tinha planejado, que é o de cristianizar, de evangelizar, de espiritualizar a humanidade. A rigor, a humanidade ainda não conseguiu se cristianizar, se evangelizar. E isso significa o quê? A humanidade não foi sensibilizada por essas informações que Jesus trouxe, que são informações que nos levam a uma conduta calcada no bem, calcada no amor, que na verdade segue uma lei universal. O que Jesus veio trazer é uma lei universal, que é a lei de amor, e veio nos espiritualizar. Pelo menos nos introduzir nesse caminho da espiritualização. Nós precisamos ter uma visão mais ampla sobre Jesus, não tão restrita, envolta em mitos, invencionices, definições feitas em concílios por imperadores que não eram moralmente seres elevados. Constantino, por exemplo, o primeiro imperador que se declarou cristão em 313, mandou matar o filho. Então, esses homens dirigiram concílios, reuniões dos líderes da época, daquilo que a gente pode dizer que era uma igreja embrionária, porque a princípio os cristãos se reuniam como? Nas catacumbas, não é isso? Se escondiam, porque eram perseguidos pelo Império Romano. E isso levou séculos. Só quando justamente Constantino, no ano 313, se declara cristão, é que cessou todo tipo de perseguição aos cristãos. E aí o que aconteceu? Aquele cristianismo, que era baseado nos ensinamentos de Jesus, de uma forma mais pura, foi para dentro do Palácio de Roma. E a partir dali começou algo que fez um mal terrível para a mensagem do Cristo, institucionalização daquela igreja que se formou. E logo tinha um líder todo paramentado e os seus assessores, todos num palácio cheio de ouro, num trono de ouro, ditando regras, dogmas, interpretando aquilo que Jesus ensinou, e aí o cristianismo se desvirtuou. No sentido de que perdeu aquela parte mais espiritualizada. Mas a mensagem de Jesus é tão forte que ela ficou. Mas aí a gente recai em outro problema, aquele das interpretações. Cada um quer interpretar de uma maneira conforme aquilo que deseja impor aos outros. Tá? Então nós temos que ter uma visão de Jesus mais ampla. E a visão que o Espiritismo dá é de Jesus, um ser cósmico, que dirige o planeta. E isso é informação de vários espíritos.
quando a doutrina espírita foi codificada, ficou bem claro para Kardec que todos aqueles espíritos que se manifestavam diziam estar servindo, trabalhando para o Cristo, colocando Jesus como aquele que está na ponta da pirâmide, aquele que comanda tudo, e ressaltando sempre o amor, a caridade, que é a essência da mensagem de Jesus, que é uma mensagem também totalmente espiritual. E dentre tudo que Jesus ensinou, um pouco antes dele ser preso, de ir para a cruz, ele disse que ia enviar no futuro um outro Consolador, que ia explicar todas as coisas que ele não pôde explicar e relembrar tudo que ele havia dito. Seu evangelho voltaria com uma outra visão, com uma conotação toda espiritual. Mas Jesus interfere na história do planeta muito antes da sua vinda, muito antes. Então, desde que o mundo se formou, Jesus já atuava na Terra. Aqueles profetas do Velho Testamento, da Torá para os judeus, todos eles eram médiuns e todos eles eram inspirados pelo próprio Jesus, por Jesus e por seus trabalhadores de nível elevado. Então, o profeta Daniel, por exemplo, que fala algumas coisas sobre o futuro, Elias também, Jeremias, todos eles, todos foram inspirados pelo Cristo e todos foram enviados no momento certo para deixar algum tipo de mensagem até a vinda dele, do próprio Jesus, que escolheu o povo hebreu dentre aqueles povos que tinham sido exilados de Capela. Nós já falamos desse assunto, né? Nós temos uma estrela, Capela, 42 anos-luz da Terra, que há milênios atrás passou por um ciclo evolutivo, por um momento parecido com o que a Terra está passando hoje. E vários espíritos foram tirados daquele mundo e trazidos para a Terra. Quem recebeu esses espíritos? Jesus. E aí eles ficam, vamos dizer assim, na atmosfera espiritual da Terra, na parte espiritual da Terra, aguardando suas reencarnações. E a espiritualidade superior, então, os trabalhadores do Cristo, separam esses espíritos conforme o nível mental, afinidades. Então, por exemplo, um grupo mais violento, mais assim, resistente à ideia de Deus, do amor, foi reencarnando numa determinada região, numa determinada época. Outro grupo, mais voltado a Deus, encarnou em outra região, em outra época. E assim eles foram encarnando. Um desses grupos, que era mais propenso à ideia de Deus, foi escolhido por Jesus para ele, Jesus, encarnar nesse grupo. Justamente porque eles tinham mais uma propensão a Deus, embora todos eles fossem perfeitos, tanto que foram exilados, foram retirados desse mundo. Cometeram muitos erros, equívocos sérios. Esse grupo, mais voltado a Deus, é o povo hebreu. Também muito difícil, muito orgulhoso, com características assim, que os afastavam muito da lei de amor, mas tinham fé. Então Jesus encarna nesse povo. E antes de encarnar, então, esses profetas já vão mandando mensagens da espiritualidade maior. Muitos fenômenos físicos aconteceram e eu vou narrar apenas uma historinha bem conhecida de Belsazar. Belsazar é filho de Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia. Então, a história que eu vou contar, quem narra isso é Daniel, o profeta Daniel. Então, aconteceu o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu aquela região ali de Israel e já havia o templo que foi construído por Salomão. Aquele templo bonito, grande, onde lá dentro tinha a Arca da Aliança. Pois bem, Nabucodonosor invade aquela região, invade o templo, destrói o templo e rouba tudo. Então, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, também
chamado Baltazar, resolve dar uma festa, um banquete, e pede para os criados trazerem as bandejas, os talheres de ouro, as taças, que tinham sido saqueadas lá do Templo de Jerusalém. E ele está no início daquele banquete, vinho, e de repente surge na parede atrás dele uma mão escrevendo. Era um processo de materialização, que inclusive é descrita no Livro dos Médiuns por Kardec. E aquela mão escreve 3 palavras. O rei fica apavorado, Belsazar, e manda chamar os seus sábios para interpretarem o que estava escrito ali. E eles não conseguiram. Até que a esposa dele lembra que tinha um hebreu que tinha essa qualidade. Ele interpretava sonhos, tinha visões, que é Daniel. E Belsazar manda chamar Daniel. E Daniel, então, incitado a interpretar aquilo, ele fala que tinha 3 palavras ali. Mane, tekel, peres. E qual o significado disso? Ele explica para Belsazar. Olha, tudo que você fez, o seu reino, tudo foi acompanhado por Deus. Agora, tudo foi colocado na balança e foi pesado. E o seu reino será dividido. Esse é o sentido de Mene, Tekel, Peres. Eu vou pedir para colocar uma figurinha aí, figura 1, dá uma olhada nela. Estão vendo aí? Essa pintura é uma pintura do pintor Rembrandt. E muito bonita, né? E retrata essa situação do processo de materialização e as 3 palavras escritas. E Belsazar ali apavorado com aquilo, né? Então, voltando aqui para mim. Então, o que acontece? Naquela noite, o rei persa Ciro II invade a Babilônia e mata Belsazar. E ali a Babilônia foi tomada. Entenderam? Então, Emmanuel vai dizer que essa sentença, que significa foste acompanhado, foste julgado e agora serás dividido, é a mesma sentença que está sendo dada no fim dos tempos para a humanidade. Mene, tekel, peres. Vocês foram acompanhados o tempo todo, agora tudo está sendo colocado na balança, já foi feito o julgamento e vocês serão separados. É o exílio dos espíritos resistentes, o que aconteceu em Capela anos atrás, ou melhor, milênios atrás. E quem dirige esse processo da transição planetária é o próprio Jesus, que está realizando esse trabalho. Então, por que eu estou falando sobre isso? É como Jesus já interferia junto com seus trabalhadores, porque Jesus trabalha em equipe, né? Na história da humanidade, já no seio daquele povo hebreu, e em todos os povos. Existe lá o dedinho da espiritualidade, sempre para mostrar um caminho. Tá? Depois de Constantino, que se declara cristão no ano 313, vem Teodósio no ano 380, e aí sim ele declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Constantino, em 313, se declara cristão. E Teodósio, no ano 380, declara o cristianismo a religião oficial do Império. Então, aquele passado de perseguições ficou para trás. No entanto, esses imperadores se apropriaram da mensagem. E isso foi seguindo nos séculos seguintes. O imperador Justiniano, por exemplo, monta um concílio no ano 553, onde ele retira a doutrina dos princípios de Orígenes, dentro da qual existia um entendimento da reencarnação. Porque nós já mostramos aqui várias vezes que a reencarnação faz parte das crenças dos judeus e que Jesus falou sim de reencarnação. O Evangelho está repleto de mensagens sobre reencarnação. Ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo, no diálogo com Nicodemos.
E eu sempre digo, né, para quem reage contra isso, não, mas é um renascimento moral, é um renascimento pelo batismo. Não é não. Tanto que Nicodemos entende direitinho, e Jesus entende direitinho do que Nicodemos estava falando, e Nicodemos vai perguntar, mas como é que pode um homem velho nascer de novo para entrar no ventre da mãe, nascer de novo? Né? Nicodemos não entendia como se dava esse processo. Então, eles não estavam falando de um batismo ou de um renascimento moral, era um renascimento físico. E os judeus acreditam em reencarnação. Gilgul Neshamot é o termo em hebraico para reencarnação. Já falamos sobre isso, já mostramos 3 rabinos falando sobre isso, e Jesus veio como judeu. Por isso que é tão importante. E Justiniano, no ano 553, retira a doutrina dos princípios, retira a reencarnação. No ano 610 é criado o papado, oficialmente. Em 1870 é o decreto da infalibilidade papal, os papas são infalíveis. Mas antes, em 1905, começam as cruzadas. O Papa Inocêncio III ordenou uma cruzada contra os cátaros do sul da França, que dentre as crenças dele havia a crença da reencarnação. E ele procurou o apoio dos senhores feudais, e ali se seguiram 20 anos de perseguição e matanças no sul da França, até que os cátaros fossem eliminados. A partir daí, outras cruzadas para recuperar Jerusalém, sob o poder dos muçulmanos, e logo depois, no 1184, isso durou até o século XIX, veio a Inquisição, porque essa igreja inflexível queria impor sua maneira de interpretar os evangelhos, era extremamente violenta contra quem ousasse interpretar diferente. Enfim, aquele cristianismo original foi se perdendo. A mensagem de amor que deveria ter se espalhado pela terra, o que se espalhou foi violência, conquista. E aí os europeus descobriram as Américas e tentaram cristianizar as Américas, mas foi pelo amor. Os índios foram massacrados, os tesouros foram roubados. Por isso que Emmanuel afirma na obra Caminho da Luz que a humanidade não chegou a se cristianizar. No século XIX vem então o Consolador, é Jesus interferindo de novo, através de seus trabalhadores. Escolhe um dos seus trabalhadores para encarnar, que encarnou na França e usou o pseudônimo de Allan Kardec, que então traz o Evangelho de Jesus com a visão espiritual e focando na simplicidade, no amor e sem institucionalizar o espiritismo, que não tem líderes, não tem chefes, né? As casas espíritas trabalham individualmente, na caridade, no amor, e revivendo o Evangelho de Jesus nos seus cursos, nos seus ensinamentos, e os trabalhadores tentando seguir. Porque existe uma diferença, uma distância grande entre conhecer e você aplicar. Então, todos nós que somos espíritas nos esforçamos para aplicar nas nossas vidas o Evangelho. Como nós somos muito imperfeitos, não é fácil, mas a gente tenta, se esforça, e as casas espíritas fazem um trabalho muito bonito de auxílio às comunidades carentes. Aliás, esse é o foco do MAP, atender as comunidades carentes, atender as pessoas que vão à casa em depressão, com doenças sérias, enfim, o Espiritismo acolhe, e o MAP faz isso, acolhe as pessoas em sofrimento. Então, essa igreja que se formou passou pela fase das heresias, das pessoas que foram queimadas em fogueira, queimadas vivas, as cruzadas, e, obviamente, a espiritualidade fez de tudo, Jesus fez de tudo, enviando espíritos maravilhosos no seio da Igreja Católica, como o Francisco de Assis, o nosso Fabiano de Cristo,
Francisco de Paula, Vicente de Paulo, a Joana d'Arc, que é Judas reencarnado, enfim, uma série de espíritos, a própria Joana de Ângeles, que reencarna várias vezes. Então nós tivemos muita gente boa, espíritos elevados no seio dessa igreja, mas o que vinha de cima acabava se sobrepondo a esses missionários do amor. Então, hoje a gente tem no mundo uma população de cerca de 8 bilhões de pessoas, sendo que 2 bilhões e pouco são cristãos. Mas esses 2 bilhões e pouco desses 2 bilhões e pouco, quantos entendem realmente o que Jesus deixou? Quantos tentam colocar em prática? E quantos usam o cristianismo para arrecadar recursos, enriquecer? Então, essa é a realidade da humanidade, espíritos ainda muito resistentes. Então, Jesus tem trabalhado arduamente pela transformação dessa humanidade. Todos nós somos responsáveis por esse desvio, né, do caminho do amor. Eu vou passar um vídeo, que eu já passei algumas vezes, um vídeo curtinho, 3, 4 minutos, do filme Ben-Hur. Muito mais do que a veracidade disso, né, porque é uma cena criada, mas ela retrata muito o que Jesus fez. E essa é a essência dessa cena. Como a mensagem de Jesus deveria ser aplicada e como Jesus se comportava. Então, nessa cena, o Ben-Hur, né, que era um hebreu rico, que de repente, por uma briga com um irmão seu que era romano, ele é colocado na sarjeta, sua família é presa, ele vira escravo. E nessa cena, os escravos estão pedindo água. E quem aparece? Aparece Jesus. Então vamos assistir essa cena, que é a essência do sentimento, do pensamento do Cristo, e a gente volta já já para comentar. Water for the soldiers! Soldiers first! Water! Get away from that well! The water for them! Get them away from that well! Come on, you! Come on, you! Water for the horses! Water! Water! Soldiers first! Here! Wait! No water for him. Help me.
I said no water for him! On your feet, all of you! Get them on their feet! Back in line, you dog! On your feet! Get them going! You there! Back to your place! Back to your place! Forward, you dogs! Então, vocês assistiram essa cena belíssima do filme Ben-Hur, e o produtor incluiu ali um evento, vamos dizer assim, que é aquela coisa do soldado romano partir para cima de Jesus, que ele falou para não dar água para aquele escravo, e ele estanca. Certamente isso deve ter acontecido algumas vezes, porque Jesus ele deixou se sacrificar na cruz, mas ele o tempo todo foi perseguido. E ele, no momento da cruz, ele não quis usar sua autoridade, porque aquilo estava previsto. Ele tinha que passar por aquilo para ensinar o que é o perdão, o que é a resignação na dor, o que é o amor. Mas antes disso não era a hora. Então, os espíritos superiores, eles se impõem aos inferiores pela sua autoridade moral, pela sua condição moral, sua condição vibratória. E nessa hora, Jesus utiliza desse recurso. Ainda não é hora, né? O soldado estancou lá, o centurião, e ficou sem entender o que estava acontecendo, e Jesus deu a água lá para o homem, que no caso é o Ben-Hur, né? O escravo. Então, esse sentimento de amor, de coragem, de desprendimento, é que muitos cristãos tiveram e têm até hoje, de todas as correntes religiosas, evangélicos, católicos, da Igreja Ortodoxa, espíritas, todos que são cristãos, em alguns momentos, têm que encarar situações difíceis e colocam a sua vida, às vezes, em risco. É o trabalho que muitos fazem nas comunidades dominadas pelo crime, pelo narcotráfico, e quanta gente realiza trabalhos maravilhosos, às vezes professores e professoras que vão alfabetizar crianças e que arriscam suas vidas. São muitos trabalhos que são feitos silenciosamente e são grandes trabalhos de amor. Então, nesse caso aí, Jesus mostra o que é esse desprendimento, o que é a doação, o que é a caridade. Não está se exigindo de nós esse sacrifício, né? Mas nós temos que sacrificar um pouco o nosso tempo para o nosso estudo, sacrificar o nosso tempo para servir ao próximo, porque, gente, de braços cruzados, com a indiferença, nós não vamos mudar esse mundo. A gente muda pelo exemplo, né? E, mais uma vez, o MAP está aí para realizar esse trabalho. Quem quiser se associar ao MAP, basta vestir uma camiseta, participar das atividades do MAP e trabalho não vai faltar, tá bem? É uma maneira de servir. E o Espiritismo, então, esse consolador que Jesus havia prometido enviar, porque tem isso, gente, o Espiritismo é totalmente Jesus. A base moral do Espiritismo é Jesus. A diferença é que nós entendemos a mediunidade, nós estudamos a mediunidade
E os trabalhadores do Cristo, outros trabalhadores, vêm até nós, nos trazer uma série de informações, e se utilizam de médios como Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros que não são conhecidos assim. Cada casa espírita tem os seus médios realizando trabalhos de atendimento a pessoas com doença, com processos obsessivos, né? É um grande trabalho de amor, de caridade, é uma grande equipe que Jesus tem, no plano espiritual e no plano físico. Todos nós que procuramos nos engajar nesse sentimento do Cristo, de amor, mostrado aí no filme do Ben-Hur, todos esses fazem parte da equipe de Jesus. E do lado de cá, tem que deixar isso bem claro, né? Os espíritas não são pessoas perfeitas. Não cobrem perfeição quando vocês forem numa casa espírita e verem alguém falando alguma bobagem, um comportamento não muito condizente, porque espírita não é perfeito, não. O espírita se esforça para domar suas más tendências, é como Kardec até define o verdadeiro espírita, e procura colocar em prática. Tá? A gente procura colocar em prática dentro da família, junto aos amigos, porque senão tem aquela história, por exemplo, a esposa frequenta a casa espírita, o marido não. Aí tem um problema qualquer dentro de casa, o marido vai falar, tá vendo, você é espírita, melhorando em quê? Quer logo jogar para cima da pessoa, né? Um tipo de comportamento como se a pessoa tivesse que ser perfeita. Não, ela está se esforçando, né? Por isso que a gente precisa de várias encarnações. Por isso que ninguém atinge o reino de Deus se não nascer de novo, como disse Jesus. A gente precisa de tempo, porque essa elevação espiritual, esse progresso, ele às vezes é muito lento. E nós temos as nossas necessidades materiais. Então, muitas vezes há um choque entre a nossa necessidade material e a nossa necessidade de espiritualização. O ideal é quando a gente consegue equilibrar as duas coisas, mas nem todo mundo consegue, né? Então, o Espiritismo proporciona o quê? Quebra de paradigmas. A vida essencialmente material. O Espiritismo quebra essa coisa da salvação fácil, que é terrível. Não, você entrou para uma instituição religiosa, está salvo. Já está salvo, porque você está seguindo uma religião A, B ou C. Não vai estar salvo, não. Ah, porque eu aceitei Jesus. Não é assim da boca para fora. Leva tempo, é no dia a dia, é nos confrontos, quando alguém te agride, aí que você vai provando se você incorporou aquilo que Jesus ensinou. Então é uma batalha diária contra as nossas imperfeições. O Espiritismo quebra crenças absurdas, né? Coisas como o céu e o inferno, após a morte, você vai ficar dormindo para acordar no dia do juízo final. E uma série de crenças que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, né? Então, os Espíritos vêm nos trazer a informação da vida como ela é. E um Jesus grandioso, cujo foco é a transformação pelo amor, é a reforma íntima, é a mudança por dentro, e não exteriormente, porque nós temos que mudar por dentro. O Espiritismo vem trazer o autoconhecimento, nos incentivar ao autoconhecimento, o conhece a ti mesmo, você refletir sobre as suas imperfeições, o que você fez de errado, tentar não repetir o erro, tentar melhorar, e essa é a nossa luta diária. O Espiritismo vem nos trazer também uma conexão com Jesus, bem consciente, com a espiritualidade superior. Aqui no MAP, por exemplo, nós temos como mentores Francisco de Assis e Fabiano de Cristo. Dois espíritos conhecidos como católicos. São os mentores do MAP, mas são dois espíritos. E eles trabalham. Tem uma equipe no MAP. Aliás, o MAP é repleto de equipes espirituais, de espíritos voltados a Jesus e que ajudam nos trabalhos do MAP. O Espiritismo também nos traz algo muito importante, a compreensão do processo evolutivo do espírito. Isso que a humanidade teria que conhecer mais
E com certeza, mais à frente, o Espiritismo vai contribuir com esse entendimento, a lei do progresso. Justamente essa necessidade do Espírito nascer de novo para atingir o reino dos céus, ou seja, para atingir uma condição de pleno conhecimento e pleno amor. Então, nós estamos, esse programa está sendo gravado no final de 2023, do mês de dezembro, e esses programas ficam gravados, podem ser acessados em qualquer época, e a informação que nós estamos trazendo é válida para qualquer época, mas falando especificamente nesse período da proximidade do Natal, nós temos que utilizar a noite de Natal, nós que somos cristãos, para uma prece, para um agradecimento para Jesus, porque as pessoas pedem demais para Jesus, pedem isso, pedem aquilo. Vamos assumir um compromisso com Jesus, de sermos fiéis aos ensinamentos dele. Isso que a gente deve fazer todo dia. Mas eu estou aqui só lembrando da noite de Natal, né? Que tal fazer esse compromisso quem ainda não fez? Não, eu vou estudar mais isso que Jesus ensinou e eu me comprometo a tentar colocar em prática esses valores do perdão, da indulgência, da paciência, da resignação, da caridade moral, quando necessário a caridade material, a humildade, que é fundamental. Que tal nós passarmos a pensar mais nesses valores morais e assumirmos esse compromisso com Jesus, que dedica tanto esforço para nós, para a nossa transformação, para que nós adquiramos essas qualidades, porque isso é a síntese do amor. Então, que tal a gente assumir esse compromisso? Eu garanto que nesse esforço a gente se sente melhor, se sente mais realizado. A humanidade está precisando se espiritualizar. A humanidade precisa de Jesus. Todos os profetas foram importantes, mas nenhum deles trouxe uma mensagem calcada no amor como Jesus, porque ele é efetivamente o governador espiritual do planeta. Ele é o espírito puro, mais perfeito que Deus trouxe até nós. E Emmanuel nos fala que existe uma coletividade de espíritos, um grupo de espíritos, e que Jesus faz parte desse grupo. Quer dizer, Jesus não é o único. E esses espíritos são dirigentes de mundos, dirigentes de planetas. Que coisa, hein? Então, é muito importante o espiritismo no sentido de quebrar conceitos equivocados e nos trazer uma nova realidade dessa lei de progresso e do que nós estamos fazendo aqui. Aquela pergunta, o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, está respondida. E a humanidade, então, tem passado por várias fases e nós estamos chegando agora na fase onde está acontecendo aquela grande separação de espíritos, a separação do joio do trigo. E Jesus falou muito sobre isso, da grande transição, daqueles que vão sentar à direita, à esquerda do Pai, a separação dos bodes, das ovelhas, do joio, do trigo. É a separação dos espíritos que, após várias reencarnações, não ficam mais na Terra. Então, eu vou passar apenas para ilustrar, é um filmezinho assim de poucos minutos, sobre a evolução da humanidade. A gente volta já já para concluir, tá bom? Aliás, pessoal, eu troquei o vídeo, não é sobre a evolução, é sobre a descida de Jesus. Porque Jesus tinha planejado a vinda dele, conforme ficou nos evangelhos, e num determinado momento ele encarna. E ele tinha previsto isso. Muitos dos profetas que ele enviou falou da vinda do Messias. Então é esse vídeo que eu vou passar. Então assistam e a gente volta já já para concluir.
Melchior. Gaspar. Uma estrela irá adiante. Maria! Então, pessoal, esse vídeo mostra o nascimento de Jesus, já dando o exemplo da humildade. Agora, vamos colocar em mente algo que, olha, dificilmente um católico, um evangélico vai ter essa visão que só o Espiritismo tem. A vinda de Jesus foi um evento cósmico. Se existe um grupo de espíritos, como diz Emmanuel, ligados a Deus, espíritos puros, e que Jesus é um desses membros, imaginem um desses espíritos resolver encarnar para mostrar para o planeta o que é o amor, o que é a lei de Deus, o que é um espírito superior, perfeito. Então imaginem se nesse momento esses espíritos não vão se reunir. E Emmanuel fala sobre isso na obra Caminho da Luz, que essa comunidade de espíritos puros havia se reunido por 2 vezes na Terra. A primeira, quando a Terra era incandescente, para se definir como seria conduzida a encarnação dos filhos de Deus, dos espíritos, no seu processo evolutivo. Essa foi a primeira reunião. A segunda foi para se definir a vinda do próprio Jesus. E depois disso houve uma terceira, quando o homem pisou na Lua. Mas essa segunda reunião, então, quando se define a vinda de Jesus, imagina então no momento que ele está vindo, né? Que ele está encarnando naquele serzinho junto a Maria, junto a José. É um evento cósmico. Daí esse vídeo que vocês viram, aquela luz, é bem possível que aquilo tenha sido assim mesmo. Aquela estrela, quem que não era uma estrela que os reis magos seguiram, aquilo ali provavelmente era ou era um espírito ou um grupamento de espíritos superiores de alta luz, quem sabe não era uma nave de um mundo elevado, era alguma coisa, menos uma estrela se movendo, mas parecia uma estrela. E aquele momento, um momento mágico, né, da humanidade, a história da humanidade se divide em 2 partes. Então esse Jesus grandioso é que nós temos que seguir, ter como referência. Então nesse Natal, que esse Natal sirva também, além das festas, da comilança, né, que costuma acontecer, para quem pode. Muita gente está passando fome. Vamos pensar neles um pouquinho, né? Porque às vezes eu fico até com vergonha quando vejo uma mesa farta no Natal e gente na rua. O MAP, todo fim de ano, aqui no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, coloca uma mesa enorme com comida para os moradores de rua. É o Natal dos moradores de rua. Eles não são esquecidos, né, pelo MAP. E parabéns para o pessoal do MAP que participa desse evento. Porque muita gente abre mão de estar com a família naquele horário, almoço, para estar com os moradores de rua. Isso é amor, né? Isso é um exemplo. Então, nós temos muita gente boa nesse mundo. E vamos tentar fazer com que esses ensinamentos do Cristo sejam vivenciados por nós. Porque o exemplo arrasta. Porque de discurso, de decoreba, de evangelho, isso é muito bom para a gente refletir, mas não é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar é a ação. É quando o conhecimento vai para o coração. E você atua no sentido do bem, no sentido da caridade, ajudando o outro, auxiliando o outro. Tá bem? Então, que cada um de vocês possa ser um polo de luz
pode ser um exemplo dentro da família de vocês, junto aos amigos de vocês. E se vocês fizerem isso, vocês vão estar sendo fiéis a Jesus, vão estar sendo verdadeiros cristãos, estarão efetivamente no caminho da salvação, da elevação de vida mais feliz, não só na vida espiritual, mas nas próximas encarnações. Vamos construir um mundo melhor. O mundo de regeneração não é um mundo que muda ao nosso redor, somos nós que nos regeneramos, e nós, regenerados, mudamos o mundo. O mundo de regeneração é um mundo de espíritos regenerados, de espíritos que já vivenciam o amor. Então, vamos mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Como? Pelo amor, pelo que Jesus ensinou. Esse, minha gente, é o único caminho. É o único caminho. Fora deste amor em favor do próximo, não há elevação. Fora da caridade, não há salvação. Então, que Jesus abençoe a todos e a nossa gratidão a esse Espírito magnífico, nosso Senhor Jesus, guia de nossas vidas, nosso irmão maior, ligado a Deus, que nos ama tanto, se esforça tanto por nós. E que Ele possa abençoar os lares de todos vocês, as suas famílias, a todos nós, e um Feliz Natal para todos. É o desejo meu, da equipe do MAP, e que Jesus fique nos nossos lares, não só no dia de Natal, mas todos os dias. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.